Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de filosofia. Aqui quem fala é o professor Gabriel Amoras e hoje nós vamos estar tratando aí sobre Maquiavel e a moral na política. A obra utilizada em que a gente está baseado aí com certeza é Filosofando, Introdução à Filosofia, e eu recomendo que vocês leiam aí na página 267 a 269 para a gente responder as nossas atividades, beleza? Bom, basicamente Maquiavel foi um intelectual, um político e um diplomata florentino que viveu aí em 1469 a 1527 e que teorizou a respeito da política. Bom, a obra de mais destaque do filósofo com certeza foi O Príncipe. Nela, o Maquiavel recomenda como um governante deve manter ou conquistar o poder. E ela é um divisor de águas na política, já que antes a política era muito tratada com idealismo, com moralismo, né? Então a política estava muito vinculada à moral cristã, etc. E o Maquiavel ele vai tratar a política agora com realismo, então ele vai observar na realidade aquilo que funciona e aquilo que não funciona, então ele vai escrever um tratado sobre isso. Ou seja, o Maquiavel vai inaugurar o realismo dentro do pensamento político. O contexto histórico do Maquiavel, com certeza, é o Renascimento, tá? Então, formação do Estado moderno e pós-reforma protestante, ou seja, ele vive entre 1469 e 1527, beleza? Então, vamos explorar alguns termos aqui para a gente responder melhor as nossas atividades. O maquiavelismo, ele nada mais é do que um termo pejorativo para falar de pessoas que têm mau caráter, pessoas que fazem de tudo para conquistar, para conseguir aquilo que querem. Então, uma pessoa que faz de tudo para conseguir aquilo que ela quer seria uma pessoa maquiavélica, portanto. Mas esse é um termo pejorativo que está com certeza aí descontextualizado, já que não observa e nem lê a obra do Maquiavel para entender o que seria, por exemplo, essa questão dos fins justificam os meios, etc. Então, usando, portanto, essa palavra maquiavelismo no sentido bem pejorativo. Então, muito cuidado se vocês encontrarem ela em alguma prova, beleza? Muito cuidado com esse termo, porque ele não traduz totalmente o pensamento, portanto, aí do Maquiavel. Os fins justificam os meios é uma frase atribuída ao Maquiavel, porém, o Maquiavel nunca pronunciou essa frase, né? Então, muitas vezes, algumas pessoas, ao lerem a obra do Maquiavel, acabam interpretando isso, mas essa frase nunca foi atribuída, aliás, nunca foi, como posso dizer, dita por ele, beleza? Ou escrita. Esses termos aqui, virtude e fortuna, você vai encontrar muito sobre a obra do Maquiavel. Então, o que quer dizer virtude e fortuna? Vamos dar uma adiantada aqui para a gente ver essa questão da virtude e da fortuna. A virtude significa, portanto, no grego de força, valor, qualidade, lutador, guerreiro, viril. Então, por exemplo, a virtude cristã, quando o cristianismo triunfou sobre a moral grega, a moral romana, acontece que houve uma alteração desse sentido de virtude. A virtude, portanto, passa a ser aquilo que é bom, aquilo que é justo, vamos supor assim, aquilo que é humilde, misericordioso. Só que o Maquiavel vai utilizar o termo virtude no sentido grego, no sentido, digamos assim, antigo, né? Onde isso significava o quê? Força, o valor, a qualidade do lutador e do guerreiro viril, aquele que triunfa, certo? O corajoso, aquele que vence, que triunfa, que batalha, etc. Então, a virtude nesse sentido que o Maquiavel vai utilizar, portanto, aí na sua obra. Então, vamos lá. Então, esse sentido é o sentido de virtude. E o de fortuna? Fortuna, por exemplo, é utilizado também num sentido bem diverso daquele que é utilizado normalmente. O contexto do Maquiavel, fortuna significa ocasião, acaso, sorte. Para agir bem, o príncipe não deve deixar escapar a ocasião oportuna, a oportunidade. Portanto, fortuna vai ser aí utilizado como um termo de oportunidade. Então, para que você
Aproveite a oportunidade, é preciso que você tenha o quê? Virtude. É preciso que você saiba ser corajoso, saber agir na hora certa, ser inteligente, ser perspicaz. Daí que vem essa questão da raposa e do leão. Ou seja, você tem que ter coragem para agir, tem que ter força, tem que saber agir na hora certa. E tem que ter o quê? Astúcia. Você tem que ter a astúcia da raposa. Tem que ser astuto, inteligente, tá? Então você tem que ser estratégico e ao mesmo tempo forte e corajoso, beleza? Isso é a virtude do nobre, para que você, quando chegar a oportunidade, você possa aí aproveitar melhor, beleza? Então, já falamos que o Maquiavel, ele inaugura o pragmatismo político, o realismo político, né? Então, ou seja, aquilo que realmente funciona, não tentando idealizar moralmente a política, mas justamente tentando implantar um realismo político. Maquiavel, portanto, nesse sentido, vai operar aí uma cisão, uma separação entre ética e política. Se antes a ética estava vinculada à política, Maquiavel vai tentar colocar a política acima da ética e da moral. Então, portanto, a política ela não tem um compromisso necessariamente em ser moral. Ela precisa atingir os fins dela, ou seja, manter o poder. Beleza? Então, por isso, ele apregou aí uma autonomia do poder político. Então, por exemplo, a política autônoma, quando ele fala sobre isso, ele fala de uma política descolada da religião ou de qualquer aspecto ou compromisso moral. Ela precisa atingir os fins dela para que o Estado permaneça unido, unificado e que o governante mantenha o seu poder. Então, por último, aí a gente analisar uma questão de democracia e conflito. Maquiavel, longe de qualquer utopia, ele vê o conflito, ele vê a divergência de ideias como uma coisa saudável, uma coisa que acontece em qualquer república, em qualquer governo. É uma coisa que ocorre e tudo bem, tá entendendo? Então, assim, antes a questão da utopia, a questão que tentava idealizar a política e o Estado, como a república, por exemplo, do Platão, ela tende a nivelar as pessoas, a achar que todo mundo tem que concordar, que não pode ter conflito, etc. E o Maquiavel não, ele já flerta um pouco com a nossa democracia moderna quando ele abriga os discursos divergentes, ele abriga a divergência de ideias, certo? Então, nisso, o Maquiavel é um pouco aí republicano, beleza? Então, essa foi a nossa breve análise do Maquiavel. Eu espero que isso ajude vocês a responder à atividade de vocês e aguardo vocês aí para uma próxima atividade. Até mais.